Ora bem, vamos iniciar a aula. Portanto, já agora em relação aos testes, portanto, os testes são 3 testes. Teste prático 1, teste prático 2, teste prático 3. Cada teste prático vale 1/3. Tem aqui, cada teste prático vale 1/3. Não há nota mínima. Não há nota mínima no teste. Mas para o segundo teste melhorar o primeiro tem que ter pelo menos 4 valores. Não? Então não há nota mínima, portanto, sim. Sim. Sim, se tiverem 4, 20, 0, para fazer as médias, não há nota mínima, só fazer médias. Portanto, porque 20 já passam, quer dizer, 20 já passam. Basta ter 4 e 15 e já Portanto, agora é fazer cálculos, é ter estratégias, portanto... Sim, é assim, já existiram anos, onde alunos bons, no primeiro trabalho tiraram 10, no segundo tiraram 19, por exemplo, o segundo melhor ao primeiro, portanto, fica com 2,19 e depois no terceiro tiraram não sei quantos. Sim, o terceiro fez só para não estragar a média, não é? gosto disso. Assim, há essas estratégias, portanto. O pior é tirar o 19. Pois. Sim. Essa é a parte complicada. Ok. Sim. Portanto, isto está feito. Mas que era um bom. Ora bem, o professor João Paulo Barros colocou hoje, perto do meio-dia, uma resolução, uma nova resolução. Portanto, essa é a nova resolução que tem que levar para... Já funciona, alguns, assim, ele mandou uma mensagem, alguns. Bem, mas convém ser a última. Não é o último, não, isso aparece mesmo aqui. Portanto, Senão na hora sim. do teste... Ora bem, fórum, temos aqui, fórum. Já tem mais testes. Sim, está aqui. Resolução do TP1 para levar para o teste. Portanto, é esta solução que tem que levar para o teste. Para o teste levam isto, podem levar portanto, o trabalho que fizeram, quiserem. Portanto, só podem utilizar o que vê no computador, não podem usar a internet. Portanto, as regras normais. A que usamos de manhã não conta porque isso era a resolução de ontem, não é? Foi de ontem. Portanto, esta solução é esta que tem que levar, portanto tem que estudar esta solução. Portanto, eu vou utilizar já esta. Vou utilizar já esta solução. Não, é muito diferente da outra. Sim, não é muito diferente, é uma melhoria. Portanto, eu vou extrair aqui, só ver como é que isto está. Ok. Fazer um extract para aqui, extract here. Portanto, tenho aqui, eu vou agora importar isto, portanto eu vou explicar como é que se importa, tudo para, depois tenho que fazer isto no teste. Ora bem, está, então, vamos aqui para o Eclipse, import, aqui no General, Existing Project into Workspace, cola um caminho, podem se quiser copiar isto para o Workspace ou não, eu não vou copiar para o Workspace, ok, e tenho aqui. Agora, isto mostra aqui um ponto de exclamação, portanto se repararem, isto tem só a biblioteca JUnit 4, quer dizer que a biblioteca que está a ser utilizada aqui é diferente da que eu tenho. Tenho aqui Java Build Path, tenho que alterar aqui esta biblioteca, ele não conhece, vamos utilizar uma que esteja instalada. Ok, e agora temos aqui as duas bibliotecas, ele não mostra aqui erros, mas isto agora é a versão do projeto, onde é que está aqui um erro qualquer, está aqui, já dá aqui a opção de colocar isto para a versão 1.5 ou superior, guardar tudo, então ainda continuar aqui erros porque ok, então a versão também tem que ser outra, esta versão aqui, editar, tem que ser 1.7, isto, e agora está, princípio. Sim, quero aqui um cast, ou colocar aqui no Gregorian. Portanto, assim, tem que retirar os erros todos e depois levar esta versão sem erros. Portanto, isto é a primeira coisa, é retirar os erros todos. Nos importes, ora bem, então, é assim, para já, vamos fazer o seguinte, aqui no nome do projeto, pode ter as propriedades, estão lá à direita, propriedades. O programa estávamos a usar o ano passado, não é?
O Eclipse ano passado? Sim, isso não tem diferença. Propriedades do projeto. Agora vimos aqui Java Build Path. Java Build Path Libraries. Essas duas estavam off. Sim, portanto, aqui assim, por exemplo, é tentar trocar esta. Então para isto selecionas a primeira e faz edit. Portanto, o JRE faz aqui um edit e agora vamos escolher aqui assim uma que insista e que não tem unbounded. Portanto, não pode aparecer aqui como unbounded. Portanto, aqui vamos escolher o maior 1.7. Isto até deitar a 1.8, acho que isso é bem 1.8. Sim, portanto, assim, isto é bom para vocês instalarem a última versão do JDK, que é para ele atualizar estas coisas. Eu vou utilizar esta, que é a última que tenho. Isto. Finalizar. Ok. Mas em princípio, os erros. Sim, portanto, a biblioteca do Java tem que utilizar a última versão. Portanto, em princípio deve aparecer os erros. A variável ID diz que não está a ser utilizada. Sim, ok, sim, isso pode acontecer. Sim, assim aparece isso. Aparece esse erro. Esse aviso. Private. Sim, a variável está a ser iniciada aqui, só que ninguém lê a variável. Como ninguém lê a variável, é esse aviso que está a acontecer. Não tem problema nenhum. Ora bem, têm dúvidas em relação a este código que querem que eu explique isto rapidamente, este código, e depois avançamos. Pode começar pelo dia. Sim, vamos começar pelo mais simples, close all, ticket. Começar pelo início, ticket. Ora bem, ticket tem seed or... Sim, está a gravar. Tem esta variável seed order number, portanto esta variável é estática. Portanto isto quer dizer que esta variável existe fora de todos os objetos do tipo ticket. Portanto eu consigo aceder a esta variável a partir do nome da classe. Quer dizer que todos os tickets conseguem saber qual é este valor desta variável. Então o que é que acontece? Quando se cria um ticket, portanto, o construtor recebe um calendário por parâmetro e o número do ticket, o ID do ticket vai ser este número inicial mais é incrementado para o próximo número, para o próximo ticket. Portanto, o primeiro ticket vai ser o número 0 e ele já incrementa para o próximo ticket já ter o número 1. Portanto, esta variável é uma variável da classe, é como se fosse global a todos os objetos. É como se todos os objetos têm acesso a esta variável e a variável é única. Sim, dúvidas? Sim. Portanto, classe ticket tem o construtor guarda o tempo que recebe por parâmetro, define o número do ticket como sendo aqui o número que ele recebe desta variável estática e depois incrementa a variável estática. Temos um método estático e este método estático é para iniciar esta variável. Porque é que isto é útil? Nós temos vários métodos de teste. Quando eu estou a executar um método de teste, eu quero que o primeiro bilhete seja o número 0, o segundo bilhete seja o número 1 e o terceiro o número 2. Quando eu passo para o método de teste seguinte, eu quero voltar a fazer o reset, que eu quero que o primeiro bilhete seja o 0, o 1, 2, 3. Porquê? Senão eu tenho o quê? No primeiro método de teste, o bilhete é número 0, 1, 2. Depois a seguir é 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, se no meio alguns eu colocar um novo método de teste, tenho que fazer o rename dos números todos. Tenho que andar ali a alterar os números todos. Portanto, a solução... Cada vez que eu faço o teste, eu começo em 0. Portanto, cada teste começa em 0. Portanto, então, este método é útil para isto. Porquê é que este método tem que ser estático? Variável mais estática. Não é bom parecer. Não, Não, é assim, ele é público, que é para ser visível nas outras classes. Ele é estático, que é para ser chamado com o nome da classe, sem objetos. Portanto, não é necessário criar um objeto para chamar o método. O nome da classe, ponto, chama logo o método. Portanto, assim, posso chamar o método e não é necessário estar a criar objetos.
Portanto, eu chamo este método antes de criar objetos, antes de criar tickets. Portanto, antes de criar os bilhetes, eu chamo logo o método para colocar a variável a 0. Então basta pôr Ticket.resetCounter e ele chama este método. Isto é coisa math.raiz quadrada. Portanto, se eu quero chamar a raiz quadrada, math. E chamo os métodos todos da classe math. Ok, então agora temos o getTime, devolve o objeto, o order devolve o ID, tudo bem. O hashcode, portanto isto é criado de forma automática, vocês vêm aqui, source, generate hashcode unequals, e ele cria isto de forma automática, estes métodos. O equals é verificar se dois tickets são iguais, portanto dois tickets são iguais se as datas forem iguais, temos aqui, se as datas forem iguais, e se o número de order number, e se o número de ordem for igual. Portanto, se os dois números de ordem forem diferentes, então os bilhetes são diferentes. Portanto, ele começa por comparar, portanto, ele começa primeiro à procura dos casos falsos todos. Portanto, ele começa a ver se falha. Portanto, se os dois números forem diferentes, se eu só tenho dois bilhetes com números diferentes, os bilhetes são diferentes. Depois vai olhar então as horas. Portanto, se as horas forem diferentes, é falso. E depois há aqui o caso de isto pode ser nulo ou não. Mas isso é para quê? É para validar? Isto é para verificar se dois bilhetes são iguais ou não. Isto, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, utilizar um sort, há vários métodos que necessitam disto. É uma coisa que eu compare tu. Compare tu, por exemplo, se eu quiser ordenar, eu preciso ter um método compare tu. Portanto, o método equal e o método compare to é sempre útil ter. Portanto, se eu utilizar em sort ou utilizar algumas estruturas de dados, o perigo é ter isto. Portanto, se eu utilizar uma estrutura de dados que ordena os elementos, eles vão chamar esses métodos. O hashcode é para ti? É assim, para já o hashcode, é assim, para já não é muito importante, vocês podem criar isto se, por exemplo, se eu tiver uma estrutura do tipo hash. Deixa-me ver aqui, hash, Java, util, por exemplo, hashmap. O hashmap, classe implementa, linked hashmap, implementa um map. A interface é isto. Portanto, se eu estiver a utilizar uma estrutura do tipo map, então é útil ter aquele método hashmap. É assim, isto depois vocês vão aprender isto em estruturas de dados e algoritmos. Para estruturas de algoritmos vocês vão aprender estruturas de dados, vão falar em árvores, listas, arrays, stacks, vetores, queues, muitas estruturas de dados diferentes, e então aí vocês vão perceber o porquê deste hashmap. Portanto, para já este hashcode, para já isto não é muito importante. Para já isto não é importante, isto portanto, sim. O ponto de exclamação. O ponto de exclamação é diferente, é sinal diferente. Igual é dois iguais, se for sinal diferente, é isto aqui. Se isto fosse em Visual Basic, o sinal diferente em Visual Basic é isto. Isto é o sinal diferente em Visual Basic. Aqui é sinal diferente, é ponto de exclamação e igual. Portanto, estes dois métodos em princípio foram gerados de forma automática. Podia ser útil alterar isto, se for necessário. Isto devolve variáveis de distância, portanto isto não tem nada de difícil. E depois temos aqui só o construtor e o método estático para fazer o reset ao número pós bilhetes. O ticket basicamente só incrementa um número, né? Dá um número. Portanto, o ticket armazena a data e hora do bilhete, armazena o número único, este número é único, e é isto que faz o ticket, também nada. Portanto, o ticket é uma classe só para guardar essas duas coisas. Portanto, depois tem aqui esta variável auxiliar, porque o número tem que ser único, então precisamos desta variável. Precisamos deste método porque é necessário para fazer o reset entre os vários métodos de teste, mas de resto isto também nada. Portanto, estes dois foram achados de forma automática, aqui não tem muita coisa. Ticket Machine. Classe Ticket Machine. Portanto, a classe Ticket Machine tem um calendário. É assim, este calendário, isto podia ser estático. Este aqui podia ser estático, este. Temos aqui um static aqui.
Qual é a diferença? Qual é a diferença entre ter estático ou não? Alguém sabe qual é a diferença? A variável da classe, sem criar notas, dados iniciais, não é? Sim, portanto, é realmente isso que é. Se a variável for estática, quer dizer que se eu tiver vários ticket machines, todas as ticket machines têm a mesma data e hora. Portanto, essa é a vantagem de ter esta variável estática. Assim, todas as ticket machines têm a mesma data e hora. Se a variável não for estática, então cada ticket machine, cada objeto tem a sua própria data e hora. Assim posso ter várias máquinas, cada máquina tem uma data e hora diferente. Como está aqui. Sim, que depois para o parque é horrível. Se uma máquina tem uma data, se outra máquina tem uma data diferente, só vai escolher qual é a data que interessa. Ora bem, tenho uma lista para guardar tickets, que a máquina vai guardar uma lista com os tickets, e tenho um mapa que associa um dia a uma lista de tickets. A lista de tickets é isto. Portanto, o mapa funciona quase como um dicionário, associa uma palavra a outra, por exemplo, associa um elemento a outro. Portanto, se eu quisesse um dicionário de português e inglês, então dizia que isto era um map de string, associava uma string a outra string. Se eu quero, por exemplo, associar a um aluno as notas todas, então eu tinha um mapa de string e aqui uma lista de inteiros, que seriam as notas, qualquer outra coisa. Ora bem, o construtor tem aqui um super. Este super aqui é estranho. Super, aqui não faz nada, é isto. Sim. Ora bem, já agora, alguém sabe o que é fazer este super? Sim, portanto, isto vai chamar o construtor da superclasse, mas aqui como não há herança, não há o construtor da superclasse. Portanto, isto da superclasse é classe object. Portanto, ok. Portanto, super permite chamar o construtor da superclasse, mas aqui não há superclasse, não tem muita lógica de chamar aqui super. Então temos aqui o ticket reset counter, portanto cada máquina vai iniciar o número dos bilhetes a 0. É assim, isto era preferível estar no método de teste e não aqui, mas pronto, está aqui, vai continuar. É assim, eu não vou alterar isto, portanto vocês vão utilizar esta resolução, mas pronto, assim, isto não é a melhor solução, mas pronto, mas é o que está, foi como foi feito, então vamos manter isto assim. Ora bem, o tempo da máquina vai ser obtido através de um Gregorian Calendar. A lista pós-bilhetes começa com um array list vazio. Portanto, aqui no Java 8 vocês podem colocar assim, se isto fosse Java 7 tinham que dizer que isto era um array list de tickets. Portanto aqui, quando criam um objeto do tipo array list, tem que dizer qual é o objeto interno que lá dentro que guardam. Ora bem, isto depois leva a uma coisa que é, o Java tem classes genéricas, tem classes que permitem, classes polimórficas e classes genéricas, tem estruturas de dados genéricas e polimórficas, são coisas diferentes. Nós aqui estamos a utilizar estruturas de dados genéricas, que é, isto que estamos aqui a dizer é o tipo de objeto que a lista vai guardar. Portanto, neste caso, esta lista só vai guardar tickets. Mas o Java tem outras estruturas de dados que guardam objetos. Como guardam objetos quer dizer que na posição 0 podia colocar um calendário, na segunda posição podia colocar uma string, na terceira podia colocar um outro qualquer diferente. Então também há essa possibilidade. Só que o problema depois é que se eu coloco assim objetos de tipo muito diferente, quando vou buscar tenho que descobrir qual é o tipo, fazer o cast e pode complicar. Daí anda a criar a variável, a lista lá em cima, tickets, não é? Portanto, isto é, aqui estamos a dizer que isto é um nome para uma lista. Portanto, isto aqui vai ser o endereço de memória onde vai estar o objeto. Aqui é que estamos a criar o objeto. Aqui é que estamos a criar o objeto. Portanto, aqui são os nomes para variáveis. Aqui é que estamos a criar os objetos. Ora bem, agora uma questão. Porquê é que esta variável tickets é uma lista de tickets
e não é um array list de tickets, porque o objeto que eu estou a criar é array list de tickets. Portanto, estou a criar um array list de tickets e não uma lista de tickets. Portanto, o que eu tenho aqui não é isto. Portanto, eu podia ter isto, list de tickets. Portanto, se a variável é uma lista de tickets, então eu criava aqui uma lista de tickets. Portanto, parece ter mais lógica fazer isto assim. Ou então, ou em alternativa, se eu aqui tenho um array list, então eu chegava aqui e colocava aqui um array list. Portanto, colocar a mesma coisa, não é? Então, esta variável, portanto, colocar igual de um lado e do outro. Mas o que se pretende é fazer isto. Portanto, isto é o que se pretende. Portanto, não é que, como até agora estava array list, isto é errado, não está errado, mas realmente a gente pretende isto. Porquê? Então vamos aqui ver isto. Vamos aqui à ajuda, array list. Ora bem, array list é uma classe. Portanto, isto é uma classe, está aqui a dizer que é uma classe array list que depende de um tipo de dados. Portanto, este quer dizer que o array list pode ser de strings, pode ser de um certo objeto, de certo tipo de dados. E agora também temos aqui list. Então temos que esta classe implementa estas interfaces todas. Então list é uma interface, não é uma classe. List, vamos para o list é uma interface. Bem, nós vamos falar de interface mais à frente, mas agora vamos falar disto. Bem, então nós temos aqui, estamos a misturar interfaces com classes. Ora, uma interface diz só quais são os métodos que têm que existir. Diz, estes métodos têm que existir, mas não implementa método nenhum. Ora, e porquê estamos a fazer esta mistura? Podem ver aqui quais são as classes que implementam esta interface. Temos aqui o array list. Temos o stack, o vetor e podemos ter muitas outras classes. Ora, a vantagem de fazer isto, que é criar um objeto deste tipo e colocar num tipo diferente, portanto, ao efetuarmos isto, para já estamos a restringir a quantidade de métodos possível. Isto é, se eu chegar aqui na linha seguinte e fizer this.ticket. Isto vai mostrar aqui o conjunto de métodos. Ora bem, estes métodos que vocês veem aqui são os métodos que estão na lista e não os métodos que estão no array list. Portanto, esses métodos que estão aqui são os métodos que estão na lista e não no array list. Portanto, o array list tem muitos mais métodos. Portanto, nós aqui estamos a restringir a quantidade de métodos. Porquê? Porque estamos a restringir? Estamos a restringir pelo seguinte. Existem muitas classes que implementam a interface list. Quer dizer que, se por alguma razão eu quiser trocar a classe, eu chego aqui, em vez do array list, portanto, vou utilizar stack. Stack. Falta aqui o import. Ok, e não necessito alterar mais nada. Portanto, eu posso alterar qual é a estrutura de dados que me guarda os valores. Qual é a estrutura de dados que me guarda os valores e todo o resto continua a funcionar. Porquê que continua a funcionar? Porque eu estou a utilizar só os métodos da lista e não estou a utilizar os métodos específicos de cada estrutura de dados. Porquê é que isto é importante? Imagina que agora eu crio uma estrutura de dados super rápida, então chego aqui, é só tocar o nome e tudo o resto está a funcionar. Certo? Portanto, isto, por exemplo, isto é o que acontece com as bases de dados. Nas bases de dados, se vocês tiverem 1 milhão de elementos, ao fim de 20 vezes a gente encontra uma pessoa. Ela existiu. Ou então diz logo que não existe. Talvez, se em vez de 1 milhão, se eu tiver 1 bilhão, ok, em vez de ser 20, já acertou 30 vezes. Portanto, eu não tenho que percorrer 1 bilhão de vezes para descobrir uma pessoa. Eu ao fim de 20, 30 vezes consigo descobrir. Portanto, isto é uma estrutura de dados que de alguma forma consegue rapidamente chegar ao sítio certo. Então chegar aqui e trocar por uma árvore, não sei quantos, e tinha então uma estrutura de dados que rapidamente eu conseguia encontrar o elemento. Mas eu, por exemplo, em vez disso, eu quero uma estrutura de dados que me dê os elementos todos ordenados. E que isso seja eficiente. Portanto, eu se aceitar ordenar, portanto, eu quero que ele me dê logo os elementos todos ordenados. Então chego aqui, troco isto por uma árvore e depois ele tem os elementos ordenados. Qualquer coisa de sorte e ele dá-me os elementos todos ordenados. Não está a ordenar. Porque ordenar é um processo lento. Como ordenar é um processo lento, portanto, eu posso trocar isto para outra estrutura de dados, então tenho essa capacidade de obter os elementos todos logo ordenados. Eu posso, em vez disso, querer, por exemplo, ter uma estrutura de dados que apaga-me os elementos repetidos. Portanto, eu coloco lá elementos, se o elemento for repetido, ele ignora o elemento repetido.
Portanto, isso é um conjunto. Portanto, tudo que for sets, temos aqui muitas estruturas de dados que implementam conjuntos. Set Java util set, Java util set, isto foi para o método interface. Ora bem, set Java util linked list vetor util bit set. Set isto é método. Conjunto. Posso ver, por exemplo, por interface set. Estava ao lado aqui, não sei se posso mostrar isto, está aqui um zoom. O set é isto e não aquilo, estava a dar um clique no sítio errado, é por isso que ele estava meio depois para. Portanto, isto é uma interface set, portanto, todas as classes que implementarem isto implementam a funcionalidade de um conjunto, portanto não pode haver elementos repetidos, então eu podia utilizar isto. Posso utilizar um tree set, um kit set, um mesh set, posso andar aqui a trocar entre essas diversas classes. Portanto, ao programar, eu programo isto como sendo um conjunto, ao programar como sendo um conjunto, eu estou a limitar os métodos que posso utilizar a estes que estão aqui. Isso quer dizer que todas estas classes aqui assim, todas estas classes têm estes métodos aqui, de conjunto. Portanto, daí a pessoa utilizar isto. Portanto, aqui utiliza a interface e depois aqui cria a classe real. Portanto, aqui neste caso era um ArrayList. ArrayList. Ok. Aqui assim, mais uma vez a pessoa podia indicar aqui os tipos de dados ou pode não indicar os tipos de dados. Portanto, o Java 8 permite que não se indique qual é o tipo de dados. O dia é... Portanto, dia é um objeto aqui desta classe, está aqui, day, e aqui deste lado é uma lista de tickets. Portanto, associado a cada dia eu vou associar uma lista de bilhetes. Portanto, este vai ter este método. Portanto, aqui um certo dia, um objeto deste tipo e para ter uma lista de bilhetes. Um objeto do outro dia, uma lista de bilhetes, sempre assim. Ora bem, continuar, setTime é só atualizar a variável, getTicket, portanto aqui utiliza esta variável aqui para o calendário, portanto cria um novo ticket com a data e hora atual, vai chamar aqui este método de baixo para atualizar os tickets, envia este ticket e devolve o ticket criado. A variável que é esta, devolve o ticket criado. Ora, update tickets, portanto vai adicionar o ticket que foi criado à coleção dos tickets todos. Portanto, este ticket é esta lista que está aqui. Portanto, vai adicionar aqui o ticket criado à lista. E vai adicionar isto ao mapa. Portanto, cria um objeto do tipo day. Vai criar... Portanto, aqui date ticket é aqui o hashmap. Portanto, vai ao hashmap buscar a lista, portanto, vai ao hashmap buscar isto, a lista de tickets já existentes. Portanto, ele pega no dia, chama o método get, portanto, ele envia o dia e então, associado a este dia, há aquela lista com os tickets. É isto que ele tem aqui. Se a lista for diferente de null, quer dizer que não existe esta associação entre um dia e uma lista de bilhetes. Portanto, então nesse caso cria-se a lista. Portanto, se a lista não existir, cria-se a lista. A seguir, adiciona-se a esta lista o ticket. Portanto, se a lista já existia, adiciona-se um novo ticket. Se a lista não existia, cria-se a lista e adiciona-se o ticket. E depois atualiza-se. Portanto, associar a este dia esta nova lista. Já foi alterada aqui. Portanto, e assim vamos ter um mapa onde, associado a cada dia, temos uma lista de bilhetes.
Portanto, o put é sempre, recebe sempre dois elementos, dois parâmetros, que é o valor, portanto, a chave e o valor. Portanto, depois podemos obter todos, há métodos para obter todos os valores, todas as chaves. Depois há essa possibilidade de fazer isso tudo com a classe hashMap. Podemos aqui ver, mas aqui ajuda, hashMap, classe hashMap, portanto isto associa um determinado tipo de dados a outro tipo de dados. Depois temos por aqui os diversos métodos existentes. Temos um que é o keySet, portanto isto devolve todas as chaves. Temos o values que devolve todos os valores, portanto temos uma coleção de chaves, uma coleção de valores. Podemos procurar, inserir essas coisas todas. Temos aqui métodos para isso tudo. Portanto, e métodos para devolver. Portanto, isto recebe um número de hora, o número de um ticket, vai à lista, isto é a lista buscar o ticket que está nessa posição, depois vai buscar o tempo do ticket. Obter todos os tickets de um dia é ir ao hashmap e buscar os valores associados a este dia. Portanto, o hashmap associa a um dia, associa a lista de tickets. Então, é só enviar o dia que o metget da classe hashmap devolve isso tudo. Ora bem, isto está a seguir, por exemplo, o day. O day é uma classe simples. Portanto, o day é uma classe só para guardar o ano, o mês e o dia. Portanto, e depois tenho aqui métodos básicos, este já está automaticamente, e métodos básicos para atualizar estas variáveis. Seguinte, Payment Machine. Portanto, isto tem aqui várias variáveis. Portanto, tem uma variável estática para o ID de cada máquina. Portanto, cada máquina vai ter um ID diferente. Mais ou menos temos aqui um super que aqui não serve para nada. Aqui um super sem nada. Eu até vou verificar o porquê tem aqui um super. Isto aqui, se não há herança, não há razão de ter aqui um super. Olha, set time. Eu vou só ver se tem aqui coisas diferentes que interessem. Aqui mostrar. Isto aqui, por exemplo. Este método getPayment devolve isto. Collection disto tudo. Sim, então eu estou na classe Payment Machine. Já quase. Payment Machine. Já uma mais de meio. Não tem um. Não tenho, mas isto posso aqui procurar. Parece. Java Editor. Text Editors. Show Line Numbers. Editei assim. Ora bem, se nós olharmos para esta variável, vai dizer que isto é um list de payment. Portanto, isso quer dizer que isto que está aqui, eu vou colocar isto em comentário, isto é uma coisa que ter aqui assim um list de payment. Ok? Portanto, isto, em princípio, o que vocês fariam era isto. Portanto, isto é uma lista de pagamentos, então o método devolve uma lista de pagamentos. Ora, ao fazer isto, estamos a fazer, mais uma vez, aqui estamos a restringir, portanto, em vez de ser uma lista, estou a dizer isto é uma coleção. Portanto, ao dizer que é uma coleção, eu estou a diminuir a quantidade de métodos existentes. Portanto, estou a mais ou menos a restringir. Mas isto também não tem problema nenhum, porque isto é uma coleção, portanto, eu podia ter isto e depois continuava a utilizar a mesma. Isto como uma coleção onde fosse necessário. Eu vou deixar esta solução, uma ou outra é válida. Get sales, payment.
Ok. Isto, vou ver se tem mais coisas interessantes. Por exemplo, aqui métodos de teste. Portanto, temos aqui o método setup. O método setup vai criar estes objetos. Quer dizer que estes objetos existem e são criados antes de cada método de teste. Portanto, o método setup é executado antes de cada método de teste. Quer dizer que antes de cada método de teste temos estes objetos criados de raiz, branquinhos. Portanto, a pessoa assim sabe o que é os objetos de teste. Não vai estar a repetir este código em todos os métodos de teste. Ok. Isto agora tem aqui muito código, portanto isto tem a ver com o enunciado. Portanto, olham para isto com atenção. Ainda ando por aqui mais algumas outras classes que é necessário ter atenção, olhar para estas classes. Park Payment System, portanto isto guarda uma lista de Payment Machines. Portanto, o construtor cria um array de listas vazio. E agora temos aqui isto. Temos aqui um construtor que recebe machines, mas recebe objetos do tipo Payment Machine e tem aqui as reticências a dizer que isto pode receber um objeto, 2, 3, 4, 5 ou 6 N objetos. Vamos lá ver onde é que isto está. Sim, agora eu vou explicar. Então vamos aqui ao teste. Ctrl C, Ctrl Find. Está ali, close. Então é aqui que eu estou a criar este objeto do tipo Park Payment System. E aqui eu estou a enviar dois objetos, uma máquina e outra máquina. Se eu quiser enviar 3 máquinas, vou chegar aqui PM1. Portanto, não há o PM3. Imagina que eu quero enviar outra máquina. Então PM3 cria a terceira máquina. Chego aqui PM3. Se eu quiser enviar 4 máquinas, crio uma nova máquina. Chego ali e envio uma nova máquina. PM3, falta aqui assim também. PM3. Portanto, isso quer dizer que eu quando estou a chamar o construtor, eu posso enviar nada, posso enviar um objeto, 2, 3, 4, 5, ou como apetecer. Portanto, a quantidade de parâmetros é infinita. Portanto, é como se fosse uma lista de parâmetros. Portanto, eu para fazer isso, é o que tem aqui os 3 pontinhos. Portanto, isto permite enviar um parâmetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o que for necessário. Estão a ver? Portanto, sem isto, sem os 3 pontinhos, vocês não podiam chegar aqui e colocar mais parâmetros. Portanto, o número de parâmetros era fixo, agora aqui o número de parâmetros é variável. Portanto, isto é semelhante ao que existe na linguagem C. Eu já tenho aqui assim. Não tenho, escrevo aqui. Na linguagem C, por exemplo, posso fazer isto. Printf, parênteses, aspas, o aluno, e agora percentagem S. Portanto, aqui, o percentagem S é para a seguir eu colocar aqui o nome do aluno. O aluno João. O aluno João teve, e agora, X valores, portanto vai ser o número inteiro, valores, e agora vírgula, agora aqui coloca nota, vírgula, X valores em percentagem S, e agora aqui coloco disciplina, Portanto, isto é válido em linguagem em C. Ou então, podia chegar aqui e fazer só isto. O aluno, coloca aqui o nome João, teve, já posso apagar este parâmetro, teve 10 valores, para aqui a nota, em uma certa disciplina. Portanto, isto para mostrar o quê? A função printf pode receber uma string, certamente uma string. Aqui dentro da string pode receber percentagem S, quer dizer que o parâmetro é uma string, se for o dia quer dizer que é um número, então quer dizer o aluno recebe. Quer dizer que o primeiro parâmetro tem que ser uma string, a seguir tem que vir o número e a seguir tem que vir o número. Portanto, esta função printf pode receber um parâmetro, 2, 3, 4, 5, 6, n parâmetros. Portanto, eu posso chegar aqui e escrever só isto, escrever a frase toda. Teve em matemática, aspas, fecha ponto e vírgula. Portanto, isto é só um parâmetro. Portanto, esta função printf é uma função que recebe assim uns pontinhos também. Ao definir a função, há ali uns pontinhos, quer dizer que depois recebe
imensos parâmetros. Ok, continuar. Realiza de pagamento, sim. Ok, é assim. Agora vai haver por aqui muita coisa, portanto há por aqui muito código. Eu vou guardar um exercício, agora vocês tentam fazer o exercício, depois eu dou uma ajuda a resolver o exercício. Portanto a ideia é, portanto, vocês têm que estudar isto ao máximo, porque isto é o código base para o teste. Portanto, depois vocês no teste têm que alterar isto, têm que fazer o que for necessário. Sim. Sim, já vou. Eu vou só mostrar então o que é as questões. Portanto, hoje vamos fazer isto. Portanto, questões extras para o TP1. Portanto, isto é como se fosse um teste. Portanto, isto que vamos seguir a fazer é como se fosse um teste. Portanto, o teste eu posso fazer coisas assim do género. Portanto, sim. Sim. Ora bem, payment. Payment machine, linha lá para cima, 68. O que é que isso tem? O que é? Isto aqui? Sim. Ora bem, este método aqui assim, portanto, de uma forma geral, os métodos só devolvem um valor. Esse valor pode ser um número inteiro, pode ser um array, pode ser uma lista, mas é só um valor que devolve. Então, neste caso, este método vai devolver um array de reais, onde a primeira posição vai ter o dinheiro inserido, a segunda posição vai ter o valor em falta. Portanto, é isso que estamos aqui a fazer. New, portanto, ele vai devolver new double, portanto, devolve um array de números reais, é o que estou aqui a criar, abrir chaveta e a seguir coloco os valores todos. Portanto, se eu quiser um array, eu faço isto. Eu quero aqui um array para guardar a cidade. Se eu chegar aqui vai ser int, à frente fecha parênteses, cidades, igual a new int, à frente fecha parênteses, e agora coloco aqui, idade 10, 15, 8, 20 e não sei quantos, e tenho um array que, sim, ok, então isso é ali ao return, isto é, ele diz que o código nunca é executado. Se eu colocar aqui, ele diz que o código depois nunca é utilizado, o erro é diferente, tudo bem. Ok, mas tem aqui um array, estão a ver? Portanto, isto é um bloco de memória onde coloco lá valores. Portanto, é isto que o método devolve. O método devolve um array de valores. Neste caso, os valores são do tipo double. São do tipo double, e então é isto que ele está a fazer. Ele cria, para o resultado, cria um novo array, e agora aqui dentro é só colocar os valores. Portanto, eu aqui estou a ocupar esses valores, e ele aqui coloca esta variável, coloca esta diferença. Portanto, este método devolve na primeira posição, na posição 0, o dinheiro inserido, na posição 1, o dinheiro em falta. Mais dúvidas? Como é que é feito o cálculo do ticket? O valor do ticket. O valor do ticket está aqui. Sim, que é isto. Só podia explicar essa parte aqui. É que no meu eu só tenho long hours, long time. Sim. Mas o resto não tenho na frente. Isto tudo aqui para a frente? Okay. Sim. Vou aqui fazer sim. Isto aqui? Isso, esse pedaço aí não tenho. Sim. Ok. Então, o que é que temos aqui assim? Isto é uma variável para guardar o último ticket, que é isto aqui, que está bem parado. Portanto, nós estamos no Payment Machine. Payment Machine, portanto, a pessoa introduz um bilhete, a pessoa recebe aqui o bilhete como parâmetro, ele vai guardar aqui na máquina para ter informação sobre o último bilhete. E agora faço o seguinte. Internal Time, isto é a data e hora da máquina. A data e hora da máquina. Então vai buscar a data e hora em milissegundos. Portanto, isto vai dar um número assim muito grande, de milissegundos. Por exemplo, assim, porque isto, as datas são a partir de um ano qualquer. A gente, se for aqui ao Excel, consegue ver essas coisas. Aqui eu escrevo o número 0, está aqui número 0. Então eu vou dizer, isto é uma data, chego aqui, isto é uma data. Mais formatos, vou escolher aqui o formato de data, assim. O número 0 é isto. É o dia 0, devia ser dia 1 de janeiro, devia ser dia 1 de janeiro,
é um sábado de 1900. Portanto, se eu chegar aqui, colocar o número 1, isso vai dar o primeiro dia de... Se eu colocar o número 2, dá o segundo dia. E agora vamos também mostrar aqui a data e hora. Formatar, e agora quero também aqui... Portanto, quero isto como date time. Ora, data e hora, então vamos aqui, personalizado, e vou escrever aqui isto, ora bem, hora, minutos, segundos, não ficou aqui o tipo personalizado, ora bem, horas, minutos e segundos. Não, assim, a pessoa pode colocar, mas não é importante. A pessoa podia colocar aqui os dois pontinhos. Ok. O problema todo é que isto é 2 ponto qualquer coisa. 2 ponto qualquer coisa. Se ver isto como data por extenso, hora. Ok, por exemplo assim. Tenta cá em cima, não sei, isto aqui. Portanto, aqui assim, o que é que acontece? Este número ponto deu isto tudo. 1000 e não sei quantos. Igual a now. Se não é now, isto está em português, então é agora. E agora chego aqui e faço igual a isto mais 1. Só para ver qual é o valor. Eu faço igual a isto mais 0. Mais 0. E agora digo que isto é um número. Este é um número. Isto é um número. Portanto, hoje é este número. Está mais cá decimais. Neste número que temos aqui, chega até aqui. Portanto, neste número temos aqui a quantidade de dias desde 1900. Isto é a quantidade de dias desde 1900. Aqui assim é data e a hora. Data, a hora e os segundos. Vamos pôr negativos, dá para buscar água desse negócio. Não deve dar, não dá para poder experimentar, mas não deve dar. Ok. Sim. Só dizia assim que dá Sim. para fazer. Pronto, assim, quando aqui temos dias e a seguir temos, portanto, aqui temos a data e aqui temos aqui o tempo. Nós aqui, portanto, estamos a trabalhar, portanto, a pessoa pede para obter os milissegundos todos desde aquela data. Portanto, depois que será 1900 ou será um ano nem parecido. Portanto, isto, a gente faz isto em relação à data e hora da máquina e depois a mesma coisa em relação à data e hora do bilhete. Por exemplo, imaginem que passaram 2 dias. Vamos aqui ver 2 dias. 2 vezes 2 dias. Portanto, vamos passar isto para horas. 2 dias são vezes 24. Portanto, isto tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Cada segundo tem 1000 milissegundos. Portanto, isto é este número todo. 2 dias é isto tudo. Portanto, se eu tiver isto tudo, agora faço igual a isto e agora quero obter o número de horas. Isto resta a divisão por... Portanto, quero obter o número de horas. Quero o número de horas. Então, número de horas, um dia tem... Número de horas. Portanto, isto é milissegundos. Então tenho que dividir por 60 vezes 60 vezes 1000. Portanto, isto é o número de milissegundos de uma hora. Isto é diferente. Isto é igual a mod resto de F2, isto é resto da parênteses de este número todo, daquele número, e isto, vírgula, isto. Função. Deu 0 dias. Sim, mas eu tinha que colocar 2 dias, não era? Tinha que colocar 2 dias. Vamos aqui fazer só assim.
dá sempre 0, alguma coisa aqui está mal. Espera aí, resta divisão. Resta divisão, não, isto é da divisão, isto deve ser para aí a divisão. Isto a dividir a parênteses 60 vezes 60 vezes 1000. 48 horas. 48 horas deu 2 dias. Portanto, o número de horas está correto. Portanto, se a pessoa tiver milissegundos, se dividir por isto dá o número de dias. E agora eu quero o número de horas. Portanto, isto deu 48 horas, não é? 48 horas. Não, isto deu o número de horas. Sim, isto deu o número de horas. Portanto, se eu aqui dividisse, se eu aqui multiplicasse por 24, isto dá o número de dias, que é 2. Ok. Portanto, para obter o número de horas é fazer isto. É pegar nos milissegundos todos e dividir por este valor. Então vamos ver quanto é este valor. Ctrl C. Temos aqui igual a este valor. Dá isto. Portanto, isto que temos aqui em baixo, 60 vezes 60 vezes 1000, dá este valor. Portanto, alguns aparece este valor aqui. Estão a ver aqui o valor? Portanto, calcula-se o número de milissegundos e divide-se o número de milissegundos por este valor. Portanto, isto vai dar número de horas. Número de horas. Agora, mais... Isto agora vai adicionar 0 a 1. Isto tem a ver com... Sim. Agora imaginem que isto é 1 hora e 1 minuto. 1 hora e 1 minuto, imagina, eu estou no parque 1 hora e 1 minuto. Eu pago quanto? 2 horas. Estão a ver? Vou pagar 2 horas, certo? Sim. Isto é esta parte que é. Se o número for certo, imaginem, aqui eu tenho, ora bem, isto são 3.600.000. Portanto, se aqui tiver o número 3.600.000, isto, o resto da adição pelo mesmo número vai dar 0. Portanto, se este valor for maior que 0, quer dizer que aqui tenho um número superior a isto. Portanto, se eu aqui tiver um número superior a isto, quer dizer que eu tenho 1 hora mais um bocadinho, ou qualquer. Portanto, se o resto a divisão deste número por 3.600.000 se for maior que 0, quer dizer que eu tenho aqui mais uns minutos. Então eu vou acrescentar mais 1 hora. Caso contrário não acrescento nada. Vamos ver? Se passar 1 minuto ou 1 segundo já tenho que pagar, ou 1 milésimo de segundo já tenho que pagar. Depois de acontecer, que é o que está aqui a programar. Então se passou 1 milissegundo, você já paga 1 hora. Sim, sim, sim. É a hora que se paga, sim. Sim, portanto, aquilo é a hora. Portanto, o parque paga-se a hora. Portanto, isto calcula o número de horas e isto é para ver se há mais alguma coisa do que a hora. Sim, sim, pode ser de outra maneira. Eu posso chegar aqui e fazer isto. Sim, sim. Este é o número de horas. Ok, agora faço o seguinte. Se este valor for superior a isto, então horas mais. Ok. Para mais simples. Por exemplo. Portanto, eu tenho aqui o número de milissegundos, mas se o número de milissegundos for superior a isto, se for superior a... Sim, portanto... se for superior a isto vezes... Se for superior a isto vezes o número de horas. Portanto, se o número de milissegundos se for superior a isto, então eu tenho que incrementar 1 hora. Portanto, isto é o número de horas, vezes os milissegundos de 1 hora, portanto dá os milissegundos das horas todas. Portanto, se o número for superior... Mais simples que isso é simplesmente fazer o round down. Ou seja, dava 1.1, dava 2. Era mais simples. Sim, podia ser também, para fazer um round, por exemplo. Sim, ok, mas isto há muitas formas de fazer a mesma coisa. Ora bem, um round, ou então em vez de fazer um round, posso fazer outra coisa. Então vamos a uma coisa mais simples. Queremos simplificar, vamos lá simplificar isto. Eu vou colocar isto em comentário.
Então vou colocar aqui uma versão ainda mais simples, que é esta. É igual a isto. Portanto, isto... Aquilo é um long. Mais 0.5. E faço um cast disto tudo para long. Isto, posso pôr aqui o mais 0.5 aqui dentro. E a verdade é assim. Portanto, isso ainda é mais simples. Nem entrar around. Ora bem, então o que é que acontece? Isto, imaginem que isto dá 1.00001 lá no fim, certo? Portanto, dá lá um 1 no fim. Ao dar um 1 no fim, eu estou a acrescentar 0.5. Portanto, vai dar 1.5.00001. 1.5.001. Vai dar um número assim. O cast arredonda para o mais próximo. Assim, se quer arredonda para o mais próximo ou para. Agora é questão de ver se isto arredonda para o mais próximo, se arredonda para baixo sempre. Se calhar acho que corta mesmo, acho que corta. Isto acho que corta. Portanto aqui acho que não funciona porque isto corta. O cast é obrigar que aquilo fique em longo. Sim, é porque aqui isto fica em long. Ao obrigar que isto fique em long, acho que corta mesmo. Portanto é necessário. Porque assim, isto, há linguagens que arredonda para o mais próximo e há outras linguagens que corta mesmo. Então aqui ao acrescentar o 0.5, vamos ver no Excel o que é que o Excel faz. Igual a int dá parênteses 1.5.001, por exemplo. Tem este número, o que é que isso vai dar? Deu 1, corta mesmo, aquilo corta. Portanto, se calhar preciso um round aqui para ele arredondar isto. Ora, isto é arredondar agora, por omissão, etc. Agora, para quem Tem que ser para cima. para cima, para baixo. Tem que ser para cima para ficar 2 horas. Para ficar 2. Não, se até basta dar 1.00001. Só arredondar normal. Deixa eu ver o que é que faz arredondar normal. Deu erro. Número de dígitos. 1. Aqui arredondar normal, 0 dígitos. Passa para 2. Mas ficar, por Sim. exemplo, 1.4 já fica. 4, 9 fica 1. Portanto, isto arredonda para o mais próximo. Portanto, Mas o round-up já faz logo para 2. mas o round-up, vamos arredondar para cima, igual a arredondar para cima. Arredondar para cima do 1. Pode dar aqui número de dígitos. 1,0. 1.1. 1.1. Sim, pode arredondar para cima. Sim, arredondar sempre para o valor para cima. Sim, pode ser um método qualquer que arredonde para cima. Funciona. Sim. Ok. Como é que nós colocamos um leque? Vem aqui, ajuda, round, tem aqui Java Math Round. Ok, temos aqui o método, temos aqui o outro. Return the closest long let's try rounding to positive infinity. Portanto, ele aqui arredonda para o mais próximo, ou mais perto, para o mais perto. Portanto, se for 1.5 já arredonda para 2, acho eu. Se for menor, arredonda para baixo. Então, neste caso, sabes aqui o round. Então, fazia-se isto. math.round a parênteses. Isto tudo mais 0.5. Save. Aí o 0.5. Portanto, isto está. Não, aqui não precisa. Sim, mais 0.5 que é para se tirar alguma coisa já rodar para cima. Portanto, se for um 0.001, o 0.5 já arredonda para cima.
Pois é, assim sim. Portanto, assim, se for a hora certinha, ele vai arredondar para cima. Portanto, isto assim não funciona na vida isso. Se for a hora certinha, ele vai arredondar isto para cima. Porque a ideia era evitar isso. A ideia era evitar isso. Ok, então é assim. Há muitas formas, portanto não vale a pena estar agora a tentar aqui descobrir aqui os pormenores todos. Só E, depois dos utilizadores se queixarem, Sim. vemos as reclamações, é que a gente manda isso para análise do programa. ok, sim. Então, uma forma simples era fazer isso. Depois aqui um if, portanto, se passa ali o número de milissegundos, então adianta-se uma hora. Isto é o que estava aqui esta parte a fazer. Mais dúvidas? Mais dúvidas sobre este código? Na gravação. Requisito 11, isto é uma alteração do requisito 2. Ora bem, agora aqui há duas possibilidades, que é alteram o 2 para, portanto agora aqui o desconto, e depois tudo o resto ficava com erros, outros testes, que ao aplicar o desconto, depois os outros, portanto, os testes a seguir vão ficar com erro, depois o desconto, o valor que devolve, não sei o quê, vai estar tudo mal à frente. Ou então, em alternativa, o que fazem é criam um novo método de pagamento e assim já não há problema de estar a influenciar com o resto. Mas é que senão tinha que estar a fazer contas para os outros testes. Sim, só tem que tentar alterar tudo. Portanto, aqui o melhor é, vocês vêm aqui ao Payment Machine e vão alterar aqui, criar aqui um novo método. Get value to pay, então agora vamos aqui criar um novo método. Get value to pay with discount. Portanto, isto no Payment Machine. Portanto, cria um novo método. E agora para não é necessário. Não, no teste tem só que fazer mesmo o que se pede, que é o código, as alterações que forem necessárias. Sim. Portanto, a seguir tem que alterar isto. E agora vamos para. Podemos mudar totalmente. Podemos mudar tudo o que quiserem. E agora temos aqui requisito 2. Portanto, isto tem dois métodos. O requisito 2. Copiam estes dois métodos. Copiam isto aqui para o fim. Para o fim da classe. E vamos ter aqui requisito, em vez de ser 2, vai se chamar requisito 11. O nome do método vai ser test payment with discount. Agora isto vai chamar o método de baixo, que também vai ter aqui um nome diferente. Aqui vai se chamar o método de baixo. E aqui em baixo também vamos chamar agora o novo método. Portanto, alteram aqui os nomes dos métodos. Continuar a gravar. Na classe de teste temos o seguinte, que é, queremos verificar se o pagamento entre duas datas está um determinado valor. Este método que está aqui é este método de baixo. Portanto, este método de baixo é um método auxiliar em relação a este. Portanto, isto não é um método de teste. Portanto, se isto fosse um método de teste, tinha aqui assim @teste. Portanto, este método de baixo não é um método de teste, é por isso que não há aqui o @teste. Portanto, isto é um método auxiliar aqui para o método de cima. Então, o que é que isto faz? Portanto, cria aqui um calendário com a primeira data, cria um calendário com a segunda data e diz, portanto, e entre esta data e esta, o valor a pagar é isto. E para isso chama método de baixo, porque ele vai verificar se isso é verdade ou não. Ora bem, como é bom ter um bilhete para um bilhete com menos de 5 horas, que é para não haver desconto, um bilhete com entre 5 a 10 horas, que é para ter desconto de 10%, e um bilhete maior que 10 horas, que é para ter um desconto de 20%. Portanto, eu vou criar aqui estas datas, vou mandar aqui para trás, com isto tudo, que é para a pessoa ver aqui estas coisas todas. Assim. Sim, e aqui.
Ora bem, aí depois fica para o teste, agora aqui não, quer dizer, aqui depois pode deixar para o teste, então. Ora bem, sim. Portanto, o primeiro eu vou colocar aqui 4 horas. Ora bem, isto dá 16 e 20, 4 horas certinhas. 4 horas certinhas. Se isto for 4 horas, eu tenho que pagar a primeira hora mais 3 horas. 3 horas a 2 euros. Portanto, a primeira hora custa 1,5 e as restantes horas custa 2. Tá. Mas o vezes é o quê? Vezes é multiplicar o 3 por 2. Portanto, isto são 4 horas de diferença entre o tirar o bilhete e pagar. Tem aqui 4 horas de diferença. A primeira hora custa 1,5, as restantes horas custa 2 euros cada hora. Mas a lógica do estacionamento normalmente vai baixando um bocadinho. Sim, mas isto é especial, quer dizer, portanto, Isso é o mesmo sistema que o valor total, não é? Ou se manter é da minha esperança, eu espero que em essas 2 horas eu tenho que pagar isto. Ok. Sim, e depois isto pega estes valores e ia para baixo, lá vai buscar se isso é para pagar. Pois eu não estava a perceber onde é que ele ia mandar esses valores. É, vai bem tudo e viria cá para baixo. Ora bem, segundo o teste, eu vou fazer uma coisa parecida. Portanto, agora eu quero entre 5 e 10 horas. Portanto, entre 5 e 10 vou colocar tudo no mesmo dia. Vou colocar entre o meio-dia, 00, e agora vou colocar 6 horas. 6, já está aqui 6 horas. 6 horas. Portanto, o valor a pagar é 1,5 pela primeira hora, mais 5 vezes 2 euros por cada uma das outras horas. Portanto, cada hora de 5 custa 2 euros, só tem 6 horas. Sim, e agora vais a pagar o desconto. Muito bem. Então agora pegas nisto tudo, multiplicas isto tudo por 0.9. 0.9. E assim fica com 10% de desconto. O caso seguinte, exemplo seguinte. Exemplo seguinte, agora eu quero mais de 10 horas. Portanto, isto vou colocar sempre ao meio-dia. Ele vai entregar no próprio dia, mas agora às 23 horas. 23 horas. 23 horas e 10. Ficar tudo igual assim. Eu aqui estou a colocar sempre dias inteiros para ser fácil. Mas também podiam colocar valores diferentes. Portanto, neste caso, temos aqui 11 horas de diferença. Portanto, o valor a pagar é 1,5 mais 10 vezes 2. Só que agora tem desconto de 20%. Isto vezes 0.8. Desconto de 20%. Ok, e assim temos um bilhete sem desconto, um bilhete com desconto de 10% e um bilhete com desconto de 20%. Aqui está. Vamos avançar. Agora, o método de baixo, a única alteração era só esta. A única alteração aqui neste método de baixo. Agora chama-se um método para calcular o valor com um desconto. Portanto, em relação aqui à Payment Machine, agora chama-se método para calcular o valor do desconto. Vai estar no outro lado, não é? Esse método está no outro lado. Payment Machine, está aqui o método. Que é este. Portanto, para já é uma cópia deste. Para já tem uma cópia. Agora falta aplicar aqui o desconto. Para aplicar o desconto eu vou fazer o seguinte. Que é, eu vou dizer que o valor a pagar é o valor anterior menos this.getDiscount. Já vou criar um método para o qual eu vou enviar o valor que a pessoa tem que pagar e vou enviar o número de horas. Está aqui o número de horas. Ok, então agora coloco aqui ao lado. Private tema auxiliar, então isso vai devolver um double. Assim é double. O nome do método é isto. Portanto, isto vai receber o valor a pagar, que é um double. E vai receber o número de horas, que é um long. Hours. Portanto, isto é o desconto. Portanto, o método que só está para fazer o desconto.
E agora posso fazer aqui um if normal se o número de horas for menor que 5, return desconto 0. Else, vou colocar aqui as chavetas todas. Caso contrário, há duas possibilidades. Se ele é maior que 5, se o número de horas for menor que 10, return o desconto é isto vezes 0.1. Else, o desconto é o valor vezes 0.2. Ok, tem um método que calcula o desconto. Portanto, recebe o valor a pagar e recebe o número de horas. Portanto, se o número de horas for menor que 5, o desconto é 0. O que é que me disseste? 0.9, 0.8 e 0.1, 0.3. Aqui eu estou só a calcular o desconto. Aqui está só o desconto. O do outro lado era o valor sem o desconto. Por exemplo, é diferente. Imagina, isto custa 100 euros. 100 euros. Se eu multiplicar por 0.1, isto vai dar 10. Se eu tiver 100 euros, no outro lado tenho 100 euros vezes 0.9, isto vai dar 90. Portanto, isto é o valor com o desconto, isto é o valor do desconto. Isso, basicamente o que estamos a fazer é carregar a variável lá no valor do token. Portanto, aqui estamos a utilizar o número de horas para controlar qual é o valor do desconto e utiliza esta variável para calcular o valor do desconto. Portanto, se o número de horas for menor que 5, o desconto é 0. Mas é só que estamos a pôr o desconto, o valor do Sim, desconto. sim, aqui estamos a fazer o cálculo do desconto. Aqui acima, então eu estou a descontar. Isto é o valor a pagar, para ter calculado antes. Eu digo, o resultado é este valor menos o valor do desconto. Portanto, Depois nós calculamos primeiro o valor a pagar. Depois vamos retirar o... vai retirar o desconto. Ok. Portanto, isto que calcula o valor que tem que pagar, aqui calcula o desconto e reduz o desconto ao valor a pagar. Pois eu estava a ver se essa variável ficasse só com o valor do desconto. Sim, não. Não tinha Já estamos a reduzir. Portanto, e desta forma, estamos a separar as duas coisas. Uma coisa é o valor a pagar e depois temos ali um método de montar o desconto. Para montar a alterar o desconto, é para chegar aqui e alterar a taxa de desconto. O que é que está a fazer o ponto De interrogação. e os dois pontos depois lá? Sim. Isto é um if. Eu posso aqui. Isto é o operador ternário. O que é isto? Se eu tiver isto. Ora bem, o operador ternário. Se eu tiver isto, se o x for igual a 10, o y é 20. Caso contrário, o y é 30. Portanto, se eu tiver isto é igual a fazer isto. Eu vou colocar no y, agora coloco aqui a condição. Se o x for 10, o resultado é isto. Se isto for falso, o resultado é isto. Portanto, isto é equivalente a isto. Ok. E nós já podemos usar... Está tudo. É assim. É que tudo que vocês não queriam que a gente usasse essas coisas assim. Não, é assim. Em P2 vocês podem utilizar tudo. Em P2. Sim. Eu não sei fazer nada. Sim. Ora bem, então vamos pegar nisto e colocar isto numa única linha. Utilizando o produto ternário, claro. Mas já tem dois itens. Não interessa. Então leva dois operadores ternários. É um produto ternário dentro de um produto ternário. É simples. Então qual é o problema de ter dois ifs? Sim, deixa eu só colocar isto aqui com isto é return se o número de horas for menor que 5, ele devolve 0. Caso contrário, então precisamos disto. Caso contrário, leva aqui outro operador ternário cá dentro. Caso contrário, então, se o número de horas for menor que 10, é este valor. Isto aqui é um ponto de interrogação. Se for isto, faz isto. Caso contrário, isto vezes 2. Está feito. Eu vou partir isto.
vou partir isto aqui para vocês perceberem isto, ponto e vírgula. Ok, então temos aqui um operador ternário. Se o número de ordens for menor que 5, o resultado é 0. Tudo bem, ok? Percebe-se. Caso contrário, temos aqui um outro if. Se o número de ordens for menor que 10, o resultado é este. Se isso for falso, o resultado é 20. Então, temos isto tudo numa única linha. Executar isto, ver se isto passa. Um erro aqui, algures. Mas pronto, eu estava aqui a fazer o teste, deixa-me lá ver, isto é requisito doce. É assim, o doce passou, portanto isto está a dar um erro num outro, mas portanto este aqui sim, o que é o que estive aqui a fazer, isto passou. Portanto este passou quer dizer que pelo menos aqui, este aqui está correto. Portanto o 11 está correto, portanto o erro dá aqui no 10, portanto este está correto. Este é isto. Portanto, definir a data para a máquina dos bilhetes, para o ticket machine, obter o primeiro bilhete, verificar quanto é que é necessário pagar, inserir o dinheiro para pagar e pagar, faz igual para o ticket 2 e o ticket 3 faz a mesma coisa, mas paga-se na máquina 2. Portanto, agora o que é que falta? Portanto, quero saber qual é a máquina que contém mais bilhetes pagos. Máquina que contém mais bilhetes pagos. Eu vou fazer da forma mais simples, para não estar aqui a complicar, a forma mais simples será isto, que é percorrer as máquinas todas e em cada máquina verificar quantos bilhetes estão pagos. Então vamos fazer isto. SQL for each, para cada deve ser o PPS para cada, portanto cada máquina é um payment machine. Para cada payment machine PM existente em PPS ponto get. Agora eu quero aqui as máquinas todas. Portanto isto tem que ser uma lista de payment machines. Só verificar o que é que isto devolve. Não, este método é diferente. Portanto, eu quero uma lista. Portanto, vamos aqui ao parque Payment System. Eu quero. Eu tenho aqui as máquinas todas. Eu quero um método que devolva estas máquinas todas. Temos aqui algum método que devolva as máquinas todas? Não temos. Então, cria-se aqui. Cria-se, gera-se. Generate Get and Setters. Get machines. Estou no sítio certo, deixa lá ver o que é que isto tem. Sim, generate get and setters, get machines. Será isto? Colocar isto como primeiro membro, pode ser. O que é que faz o método? Retorna as máquinas todas, ok. Portanto isto devolve as máquinas todas. Agora eu vou precisar disto no outro lado. Temos aqui ao teste pps.get machines. Portanto, isto devolve as máquinas todas. Se isto devolve as máquinas todas, agora portanto, o PM será cada uma das máquinas. Eu posso ir a cada uma das máquinas verificar. Então eu vou dizer aqui que int o ID da máquina, eu vou dizer que isto é o número 0, int, e vou double, aqui pode ser o número de bilhetes, vou ser um int n tickets vai ser igual a 0, ponto e vírgula. Portanto, vou dizer que o número de bilhetes máximo é 0, o ID da máquina inicialmente vai ser 0. E agora vou fazer o seguinte, vou
pm.get, vou obter os pagamentos todos, get payments, portanto isto dá-nos os pagamentos todos existentes, ponto size, portanto isto dá o número de bilhetes que foram pagos. Portanto, se este valor for superior a este número de bilhetes, então eu tenho que atualizar estas duas variáveis, o ID. O ID da máquina vai ser igual a pm.getID. Não há aqui nenhum getID, temos que ir ao payment machine, criar aqui um getID. Temos aqui o ID, mas falta aqui um método generate get and setters. Aqui no ID quero o getID. First members. Ok, temos aqui o getID da máquina. Save. Então getID. O número de tickets é igual a... Sei, para ver vocês veem isto devagarinho, tentam ver isto. O número de tickets é... Sei, é que temos 10 minutos e ainda queria tentar resolver isto tudo. pm.getPayment, eu tenho aqui, só posso copiar isto. Isto é o número de tickets que tem esta máquina e está feito. E agora temos que verificar assert equals long. Portanto, eu espero que a máquina seja a máquina 1. Ou então até vou perguntar à máquina 1 qual é o ID da máquina 1. Máquina 1.getID. Portanto, este é o valor que esperado. O valor que eu encontro é este ID. Ali de trás. Ok. Estou a verificar qual é a máquina que tem mais bilhetes. Então eu vou recapitular. Vou explicar. Portanto, a máquina 1 tem 2 bilhetes pagos. A máquina 2 tem 1 bilhete pago. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a dizer que o número de bilhetes pagos é 0. Portanto, iniciei o número de bilhetes pagos é 0 e inicio o ID da máquina a 0. Agora, eu vou percorrer as máquinas todas. Portanto, isto devolve a lista com as máquinas todas. Só esse PPS é o quê? Também não percebi. PPS É o toda das máquinas. é isto aqui. Part Payment System. Tem as máquinas todas, está aqui. E os 2 pontos é o quê? Os 2 pontos. Isto é um ciclo for each. Pois, se calhar vocês nunca viram um ciclo for each antes. Sim. Então eu faço isto de forma diferente. Então eu faço isto com um ciclo normal. Isto é um ciclo for each e eu faço isto com um ciclo normal. Sim. É assim, nas outras linguagens, portanto, se isto fosse só básico, eu escrevia for each aparente e não sei quanto. Eu escrevia aqui assim. O que acontece? O ciclo for each é um ciclo que permite que eu percorra uma coleção de elementos sem estar a obter os métodos. Agora dá o elemento 0, depois dá o elemento 1, agora é necessário um método para saber se já chegou ao fim ou não, as coisas todas. Então o ciclo for each faz isso. Isto é uma coleção. Esta coleção tem objetos deste tipo, Payment Machine. Então o que é que o ciclo faz? O ciclo vem à coleção e pergunta se essa coleção tem elementos. Se tiver elementos, pega no primeiro elemento, coloca nessa variável. E executa o bloco todo. Volta outra vez, volta à coleção e pergunta se a coleção tem um novo elemento. Se tiver mais um elemento, pega no próximo elemento, coloca aqui e executa o bloco. Vai à coleção, E o elemento é é a máquina. Sim, tu vai ser o PM1, o PM2 e o PM3. Isto tem 3 máquinas. Portanto, quando chegar ao PM3, o ciclo volta aqui, pergunta se mais alguma máquina, como já não necessita um PM4, então ele passa para a linha seguinte e termina o ciclo. E o size vai ver a cada uma das máquinas quantos. Agora, isto dá a cada uma das máquinas, portanto, isto vai ser inicialmente a máquina 1. Portanto, ele vai à máquina 1, pergunta, isto está a lista com os pagamentos todos, isto está o tamanho da lista. Portanto, isto está o número de pagamentos efetuados na máquina 1. Depois, se isto for maior que 0, então eu vou dizer que até ao final a máquina que tem mais é, pergunto o ID à máquina, a máquina 1, pergunto qual é o ID e eu atualizo aqui o número de bilhetes. Portanto, vai colocar aqui o número 2. A seguir, vai repetir isto tudo, então o PM vai ser a máquina 2.
isto só tem um bilhete não é maior que isto, então já não faz nada e o resultado vai ser a máquina 1. PPS, isto é Payment Part System. Portanto, isto está lá em cima, que é onde estamos. Portanto, isto está aqui em cima, esta variável aqui. PPS, esta variável. Sim, os getters. Portanto, eu criei aqui assim, portanto, no Payment Machine, criei aqui um getter para devolver o ID da máquina. Porque cada máquina tem um ID diferente, 0, 1, 2, 3. Portanto, isto faz, eu vou apagar isto. Então, save. Add source, generate gets and setters. Agora cheguei aqui, abri aqui o ID e escolhi só o get. Agora, aqui escolho qual é o local onde quer que ele coloque. Isto como pode ser com o primeiro membro, o último membro, depois de um destes métodos. Daqui a pessoa escolhe qual é o local onde ele vai colocar o código. Então aqui coloquei começando o primeiro membro. Podia ter colocado no fim também o primeiro membro. Agora a seguir à classe. É isso. Primeiro logo a seguir à classe, logo antes das variáveis, vou colocar como o último membro antes da última chaveta. Eu vou colocar, por exemplo, o último membro. Last member, ok. Agora tenho que ir para o fim à procura do método. Vou dar cá no fim, antes da chaveta de fechar a classe. Depois escolhe qual é a posição onde quer que ele coloque. Generate, getters and setters. Sim. Depois chegamos aqui e era assim depois temos cá coisas. Sim, depois depois eu ter essas coisas todas. Ok. Eu vou só rapidamente resolver aqui estes dois pontos. Depois o último, vocês resolvem em casa. Tem as coisas difíceis, deixa para os outros, quer dizer. Sim, então uma vez que está assim. Ora bem, número 3. Quantidade, sim, quantidade de bilhetes pagos. Sim. Ok, portanto, preparem-se até à meia-noite, estamos aqui. Quantidade de bilhetes pagos. Sim, o 2 é bom ir para o sítio certo, mas eu dou um salto. Eu salto para o 3. Ora bem, quantidade de bilhetes pagos. Isto é percorrer as listas todas e somar. Então vamos fazer isso. É só fazer isto, uma coisa parecida com isto. Ctrl C. Ctrl V. Vou colocar aqui isto em comentário. Agora estou a calcular isto. Se a gente fizer um código esse nos testes, Sim. temos 0 no teste. Se fizerem o quê? Um método, certo? Sim. Sim, isto é um método de teste, sim. Não, mas ler a lista e isso temos que fazer mesmo no método em si, no Part Payment System, na classe. Ou não? É assim, isto é até mais lógico. A pessoa pode ter aqui. É assim, há vezes que existem diversas possibilidades. Há vezes onde só há um sítio onde colocar as coisas. É assim, na maior parte das casas não há problema, na maior parte dos casos só há um sítio onde colocar as coisas. Não há ali muita. Portanto, eu tenho que olhar para as classes, mas só há uma classe onde as coisas funcionam. Há situações onde até podia ser muitas classes, mas na verdade, acontece é que há uma classe onde as coisas se implementam e as outras só vão invocando até chegar àquela. Isso para já. Ora bem, obter a quantidade de bilhetes pagos. Portanto, eu aqui percorro. Portanto, eu vou ter aqui int soma igual a 0. Percorro as máquinas todas. E agora faço soma mais igual a isto, ponto e vírgula. Está feito. Apagar isto. O que isso aqui é mais. E é isto. Portanto, neste caso eu espero que sejam 3 bilhetes. E o valor que deu é esta soma. Percorro as máquinas todas. Em cada máquina peço a lista de pagamentos, obtenho o tamanho e vou somando esses tamanhos todos. Ok? Era o que eu fazia. Próximo. Sim. Ponto 4. Sim. 4. Quantidade de bilhetes retirados e não pagos.
Portanto, eu tenho aqui, a soma é a quantidade de bilhetes pagos. Agora eu preciso da quantidade de bilhetes retirados. Quantidade de bilhetes retirados. Já não Sei. Está para aí na classe Ticket. Agora vamos aqui às classes. Ticket. Ticket tem aqui. Portanto, este valor é a quantidade de bilhetes retirados. Portanto, é tentar obter este valor. Portanto, para aí, como isto é uma variável privada, precisamos aqui de um get. De um getter aqui para isto. Então vamos aqui a database services, generate getters and setters. E quero só este get. Colocar isto no fim, pode ser, ok. Portanto, já devo ter aqui no fim um getter para obter a quantidade de bilhetes retirados. Agora estou a chamar isto. Então vamos lá ver. Está correto, ele até gerou isto direitinho. Se gerou isto direitinho, faz int n tickets got esquisito, não é? Ora bem, get o ver não é assim? Acho que é uma coisa assim do género. Número de bilhetes n tickets não é remove de aqui o got. Número de bilhetes foram obtidos. Número de bilhetes obtidos. Portanto, isto é class ticket ponto get seed order number. Portanto, isto é o número de bilhetes que foram retirados. Portanto, eu quero saber o número de bilhetes que foram retirados e não pagos. Tem que ser aquilo menos os poucos. Portanto, agora menos a soma. Sim, é. É isto menos a soma. Já temos aqui. Sim, sim. Sim, não está mal, não está mal. Sim. Sim. Portanto, daqui a pouco o Nuno vai fazer aqui a 2. Que é que eu estou cansado. Não saímos às 6 da manhã. Assert equals. Isso aí está feito. Assert equals. Foi quase o assert equals. Long. Ora bem, o valor esperado. Quantidade de bilhetes retirados e não pagos. Estão todos pagos. Portanto, isto é 0. O valor que eu obtive é este menos a soma. Mas, percebe, imagino que nós teríamos de testar um com vários bilhetes, não é? Sim, espera aí. O que é que se passa aqui? Methods is undefined for ticket. Estava a gravar tudo, assim diz. Nós queremos testar um método, não é? Sim. Que pague vários tickets sim. para a primeira parte. Não é? Depois queremos fazer um que não tenha tickets pagos. Sim, sim. Basta copiar a parte de cima. Sim, por exemplo, agora aqui nós podemos obter um novo ticket, por exemplo, vamos aqui obter um novo ticket. Obter o ticket 4 sem pagamento. Ok, tem aqui um novo ticket. Certo? Tem aqui um novo ticket, obter um novo ticket, portanto, agora aqui o resultado é 1. Portanto, há um ticket que não foi pago. Não é necessário estar tirando outra vez os tickets. Sim, mas é assim, é bom fazer estes testes todos. Quando eu faço o teste a retirar os tickets todos, faço o teste a não pagar não sei quanto, aqui é bom fazer diversas possibilidades. Sim, executar isto tudo. Portanto, o meta é este aqui que está verdinho.